Olá pessoal, eu sou Mércia Viana do canal Vida Mística e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a cromoterapia gratuita. Ou seja, você pode fazer a cromoterapia através da água que você bebe. Vou falar para vocês sobre a água solarizada e os benefícios e vou explicar para vocês o passo a passo, que é muito simples, um método muito tranquilo de fazer e gratuito. Então, sustentável, né? Porque a gente vai usar material de vidro, vai ser bem interessante. Falando da cromoterapia, em primeiro lugar, a cromoterapia é um tratamento através das cores. O espectro solar, ele nos traz essa possibilidade de cura, de equilíbrio através das cores. Então a gente conseguiu unir dois métodos de tratamento num só momento: a cromoterapia e a água solarizada. Para falar da cromoterapia, a gente precisa dizer que as cores elas têm uma qualidade, e essa qualidade, que é energia, porque tudo é energia, tudo vibra, a gente vai conseguir, através dessa qualidade, passar para a água uma modificação estrutural. A gente vai chamar o resultante disso de água estruturalmente diferenciada. É um método muito utilizado nos países onde o sol é abundante, como o Brasil, e já há muito tempo. Esse estudo começou no ano de 2006, quando um estudioso, cientista, publicou a foto da estrutura dos cristais de água. Não sei se vocês conseguem lembrar desse estudo, é um estudo muito antigo, Dr. Masaru Emoto. No ano de 2006, ele publicou algumas fotos, fotos microscópicas, fotos e vídeos mostrando que quando você expõe a água a algumas condições, ela sofre uma modificação estrutural. E isso pode ser muito benéfico para a gente. Então, o Dr. Masaru Emoto, eu indico o vídeo, é um vídeo antigo, se chama A Mensagem da Água. Ele explica que através das vibrações do ambiente, ou seja, música, palavras que você escreve nas garrafas, orações, você muda estruturalmente a água. E é bom lembrar para vocês que a nossa água, a água que a gente bebe, que faz as nossas preparações na nossa casa, a nossa comida, ela vem originalmente de uma nascente, vem para um rio, ela vem em movimento, ela vem vibrando. Em algum momento desse trajeto ela para, ela vai para um reservatório e fica muito tempo estagnada. Depois os canos, ela migra pelos canos, que são lugares escuros, e ali a água sofre várias modificações. O que é que o Dr. Masaru Emoto descobriu? Que a água da torneira, ela não formava esses cristais. São desenhos lindos, vocês precisam ver o vídeo, muito interessante. Só que ele não conseguia isso na água da torneira, ele conseguia isso na água das fontes, na água dos rios. E a gente descobriu que através da solarização a gente consegue formar de novo esses cristais, que são tão benéficos, porque é a estrutura molecular de uma água que pode fazer muito bem a gente. Então, dentro desse estudo, a gente vai mostrar hoje como é que faz, e eu queria muito que vocês se aprofundassem nisso. O estudo da água é muito completo já hoje em dia. A Unicef, ela publicou um estudo chamado SODIS, S-O-D-I-S, que ensina as pessoas a solarizar a água nos países da África, em alguns países da África, né? Obviamente que eles têm muita dificuldade em transformar a água em água potável. Então, esse método SODIS, ele é um método para tirar as bactérias da água.
Não é exatamente o que a gente está falando aqui, mas eu falo nesse método Sodis para vocês entenderem o poder que a energia solar tem, até de matar as bactérias. E a gente juntando isso à cromoterapia, vocês vão ter um resultado muito interessante. Eu gostaria muito que vocês fizessem esse experimento em casa. São 5 dicas que eu vou dar aqui, vou falar também na hora da preparação das garrafinhas. As garrafas são necessariamente de vidro, tem que ser necessariamente de vidro, porque o plástico, quando ele é exposto a temperaturas elevadas, ele produz, né? Ele tem como subproduto algumas toxinas, então não é aconselhável que você exponha uma garrafa de plástico ao sol. Então, garrafas de vidros. A tampinha dessas garrafas, ela tem que ser retirada na água na hora da solarização, tá, gente? É muito importante isso. O tempo de exposição, isso é uma controvérsia. Muitas pessoas dizem que a partir de 30 minutos já está solarizada, outras que precisam um dia inteiro. O método que eu uso é colocá-las na varanda, os raios solares incidem. Quando os raios solares não tiverem mais naquela posição, incidindo sobre as garrafas, eu percebo que o método já se encerrou. Elas formam umas borbolhas, muitas vezes, que são subprodutos de cloro ou de flúor, e muitas vezes não, nem formam as bolinhas. Mas você, depois desse período que a sombra toma conta daquele local onde você colocou a garrafa de água, pode ter certeza que a sua água está solarizada. E você vai usar durante 15 dias essa água. Porque com o tempo e na geladeira, exposta à luz, a outro tipo de luz, ela vai perdendo as propriedades. Espero que vocês tentem e que vocês depois me comentem comigo os efeitos benéficos dessa terapia. Oi, pessoal, agora vamos explicar a parte prática da solarização da água. É uma explicação muito tranquila e muito curta, porque é um método muito simples, mas tem algumas dicas. Então eu trouxe o material aqui para vocês: garrafas, jarra de água de vidro e papel celofane. Então vamos começar falando do porquê da garrafa de vidro. O plástico, se você fizer a solarização numa garrafa de plástico, você vai expor o plástico a uma temperatura elevada e vai soltar partículas na sua água. Então a gente não quer uma água com partículas tóxicas. Então é só vidro, tá, pessoal? Para colocar no sol, só vidro. Segundo as pesquisas do Dr. Masaru Emoto, escrever palavras positivas nas garrafas ajuda bastante. Se você não tiver garrafas das cores, porque isso aqui é uma sofisticação, né? Comprar garrafas coloridas, que são super baratas, mas não são de fácil acesso, não é toda loja que tem essas garrafinhas. Então, você pega a jarrinha ou garrafa branca e você envolve com celofane. Vocês veem que eu tenho verde, rosa, vermelho, amarelo e não tenho a garrafinha azul. Então, o que é que eu faço? Muito simples, pessoal. Pega o papel celofane, envolve na jarrinha. A própria alça já serve de travinha de segurança aqui e ela vai para o sol. Tranquilamente, a cor azul vai fazer a cromoterapia que a gente quer. Além da solarização, a gente está fazendo uma cromoterapia. A parte de segurança quanto a insetos, que a gente vai colocar num lugar exposto, né, uma varanda ou uma janela, a gente pode proteger ou com um filtrozinho, isso aqui é um filtro de café, ou o próprio plástico filme. Que aí, o que a gente faz? Não pode ser totalmente vedado. Então, a gente vem com um palitinho e a gente fura. Faz vários furinhos. Porque vocês vão notar que à medida em que a solarização acontece, algumas bolhas sobem. Alguns gases, que são a degradação do cloro, do flúor,
eles sobem, vocês vão notar. Em algumas vezes isso não acontece, se a água tiver sem muito cloro, sem muito flúor, fica tranquilo. Mas se a água estiver sobrecarregada, vocês vão notar as bolinhas. Se não aparecer as bolinhas, também nenhum problema. Então, escrever o tempo. Qual o tempo de exposição? Escrever as palavras que você quer, naquele momento que você precisa, e colocar durante o tempo ideal. A partir de 1 hora de solarização, o processo já começa a acontecer. O que acontece? Quanto ao tempo de exposição, existem muitas divergências. O que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocá-las num local onde esteja batendo o raio de sol. E do momento em que esse raio de sol sair, você notar que não está mais batendo o raio de sol lá, já se passaram pelo menos 3 horas, então é seguro você tirar. Você sabe que o processo já foi encerrado. Você tira a proteção, tampa e leva para a geladeira por até 15 dias, pessoal, não mais que isso. Porque aí tudo que você fez, toda essa energização que você fez na água, ela começa com o tempo a perder o efeito. Então, 15 dias no máximo, você pode fazer uma quantidade pequena e misturar com a água que você toma normalmente, ou você pode fazer uma quantidade grande e tomando só a água solarizada. O que se indica é que pelo menos uma vez ao dia você tome um copo de água exclusivamente solarizada. Em outros momentos do dia, se você quiser usar para cozimentos, é importante, sopas, caldos, colocar no feijão. Ela tem um sabor um pouquinho diferenciado, ela é uma água alcalina, mas não interfere no sabor da comida, não. Vai ficar uma comida super gostosa e saudável, né, em termos energéticos. Em termos de dicas, seria basicamente isso. A música também ajuda, se você estiver num ambiente que puder colocar uma música relaxante, uma música clássica. Dr. Masaru Emoto, ele provou no microscópio que quando expõe a água a algumas músicas clássicas, Beethoven, Bach, os cristais da água se modificam, eles aumentam. É bom lembrar que a água da torneira, ela não forma esses cristais. Vamos lembrar o percurso dessa água ao longo dos canos, ao longo do reservatório, os lugares escuros. E principalmente pela água ficar estagnada. A água precisa de movimento. Quando você perceber que o processo terminou, você faz uma leve agitação nas partículas. Isso também é bom. Isso também traz um resultado. Todo o processo de energia e movimento se intercruzam. Então, para você deixar a sua água solarizada, é simplesmente esse processo que a gente explicou aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se você gostou desse conteúdo, se esse tipo de conteúdo fala ao seu coração, gostaria que você curtisse, desse uma curtida para mim nesse vídeo. Gostaria muito de ouvir seus comentários, façam perguntas, vamos trocar, isso é super importante, essa troca. E compartilhe o vídeo com pessoas que você imagina que vão se interessar por esse assunto. E não se esquecer de se inscrever no canal, né? Dessa forma, à medida que você se inscreve, eu entendo que tá valendo a pena estar aqui conversando com vocês. Paz e luz.